confrontarem com o corpo carnal veem que estão diferentes, entendem que estão desencarnados e veem, então, os bons que querem ajudá-los. Podemos também agora descer a vibração dela e tornarmos-nos visíveis, já que ela não consegue chegar a nós. Como poderei fazer isso? Ajudá-lo-ei, antes de se tornar visível a ela. Lembre-se, Raul, de que poderá Manuela aceitá-lo, ou temê-lo. Agora, vamos, é só pensar forte com atenção em você, no estado em que estava no poço. Procure sentir-se daquele modo, sujo, machucado, queira. Pensei firme e fui me transformando, senti-me mais pesado. Vamos, Raul, pense, o perispírito pode ser maleável, você pela vontade pode transformá-lo. Sentindo-me diferente, abri os olhos, olhei para meu corpo. Estava com as roupas rasgadas, sujas, as mesmas do dia em que desencarnei. Estava ferido e com uma sensação de autopiedade invadindo-me. Pensei, fiquei todo machucado, coitado de mim. Bastou isso para que começasse a sentir dores. O professor interferiu, enérgico. Não, Raul, não deixe a autopiedade o dominar. Vamos, reaja. Esse não é o seu estado, está sim só para ajudar. Respirei fundo e pensei na figura do Mestre Jesus, ensinando no monte, na linda pintura que tínhamos na sala de aula. Relaxei e nada mais senti. Sabia que minha transformação era só para ficar visível à minha mãe. Minha forma externa não deveria mudar-me interiormente e eu não poderia ter dó de mim. Nada do que me acontecerá fora injusto. Tranquilo, aproximei-me dela. O professor Eugênio acompanhou-me. Como não abaixou sua vibração, só a minha mamãe veria. Ficando a alguns passos dela, disse baixinho: Mãe, mamãe. Ela levantou a cabeça, levou um susto ao ver-me. Arregalou os olhos e ficou com eles parados, a olhar-me. Torcia as mãos, nervosa, disse em tom aflito, falando rápido: Raul, meu filho. Vejo sua alma. Você morreu naquele maldito dia. Porque eu não. Tive que ficar. Procuro ajuda e não acho. Que sofrimento, meu filho. Vê meu estado. Ele proibiu que me ajudassem. Falo a todos que foi ele. Ninguém acredita nem me ouve. Raul. Você está sujo e machucado. Não está no céu. Sofre, meu filho. Aproveitei a pausa que fez e tentei explicar, falando docemente. Mãe, mamãe querida. Não sofro, estou bem e queria que também estivesse. Esqueça as maldades que lhe fizeram, perdoe. Todos nós somos carentes de perdão. Perdoe, mamãe, peça ajuda a Deus, a Jesus, e faça como ele, que na cruz perdoou os que lhe mataram o corpo. Por favor, mamãe, perdoe. Mamãe agitou-se, parecia mais assustada e gritou: Não, você não é meu Raul. Não tem sossego por não estar vingado. Mamãe, quando caímos no poço morremos nós dois. Cruz credo. Você morreu, vi seu corpo frio, o meu, não. Olhe. Vê? Estou viva. Sempre tive medo de alma do outro mundo, de morto. Aí. Vou vingar você, Raul. Manuel irá pagar. Saiu correndo desesperada, com medo. Volte a ser o Raul do educandário, ordenou com voz firme o professor Eugênio. Pense em você lá na nossa classe. Rapidamente me transformei, suspirei aliviado e esforcei-me para não desanimar, tentei sorrir. Ela teve medo de mim. O professor sorriu, confortando-me. Vamos procurá-la novamente, serei eu a conversar com ela. Não me conhecendo, julgará que sou encanado e pode ser mais fácil. Mamãe está muito perturbada, professor. Foi sempre gentil, educada. Expressa-se de modo estranho. Sua mãe está temporariamente perturbada, pelo que lhe aconteceu, pelo sofrimento. Será que ela perdoará? Claro que sim. Manuela sofre e sente-se só, abandonada, não será difícil fazê-la entender. Não é má, não procurou ajuda de vingadores nem se uniu a espíritos trevosos. Vingadores? Estranhei. Sim, denominam-se vingadores os grupos que se reúnem nos umbrais, que se dedicam com todo ódio e rancor a vingar as ofensas e ajudam os supostos ofendidos que os procuram. Em casos assim, nossa interferência é mais trabalhosa, mas realizável. Manuela não está bem certa se quer realmente se vingar.
Vamos até ela. Não a vejo. Sumiu. Sabe onde está? Ele sorriu. Entendi que sim. Se viemos da colônia e achamos-la facilmente, sabia sem dúvida onde ela fora. Andemos agora, Raul. Estar novamente naqueles campos, onde brinquei tanto com meus amigos, fez com que parasse e olhasse tudo com saudade. Não podemos fugir da saudade, mas sim controlá-la. Não devemos deixar que ela nos machuque e entristeça nossos dias. Quando queremos bem a alguém, gostamos de certos lugares, é humano sentir saudades. Mas devemos lutar para não deixar esse sentimento nos prejudicar o crescimento espiritual. Um dia, Raul terá igualmente saudade do educandário, quando de lá se ausentar. Poderá até estar encarnado e não saberá ao certo do que tem saudade, seu espírito é que estará saudoso. Acostume-se já a dominar esse sentimento, dê mais lugar no seu coração ao amor, deixe que esse sentimento puro domine todos os outros. Olhe para esses lugares e os ame. Não pense que os perdeu, pense que os ama. Ama muito cada lugar, cada pessoa, e a saudade se tornará suave. Aprendendo, estamos fazendo nosso presente, e o futuro é a esperança. Sorri agradecido, fiz o que ele me sugeria, não me foi difícil, amava tudo, só que não sabia. Deixei transbordar meu amor e não senti mais saudade. Os acontecimentos materiais estavam no passado, o presente para mim era importante e enchi-me da esperança de conseguir ajudar minha mãe. Professor, indaguei enquanto caminhávamos, existem muitos desencarnados sofrendo como minha mãe. Infelizmente, Raul, existem sim. São os imprudentes que, encarnados, construíram sua casa, seus valores, na areia. Vem a morte do corpo e tudo lhes parece ter desmoronado, é grande a ruína. Todas as religiões orientam para que sigam o caminho do bem, do amor, mas a estrada é estreita e, não tendo coragem para abandonar a vida fácil, as muitas ilusões da carne, ao desencarnarem sofrem no plano espiritual, seja pelas maldades que fizeram, seja pelo orgulho e egoísmo, ou, ainda, pelo bem que deixaram de fazer e por não terem coragem e confiança suficientes para perdoar as ofensas recebidas. Sinto pena deles. São as más obras, maus atos, que causam sofrimentos. Somos livres para escolher. Muitos sofrem, mas o bem está em toda parte e ninguém fica sem socorro se pedir com sinceridade, com o propósito sincero de melhorar. Aproximamo-nos do meu antigo lar. Estava modificado, fora pintado recentemente, feito muro em volta, posto portão. Mamãe muitas vezes pedira a meu pai para fazer essas modificações, mas ele respondia que a casa estava bem desse jeito. Estava agora mais bonita, parecia-me maior. O professor pegou na minha mão, atravessamos o portão fechado e a porta da sala, achei interessante. Que legal! Exclamei. Posso fazer de novo? Sim, pode. Nossos corpos, agora, Raul, são de uma matéria rarefeita. Corpos carnais e esta casa são de matéria condensada. Facilmente nós, desencarnados, podemos atravessá-la, é só ter consciência disso e querer. Mamãe consegue atravessar paredes? Não, sua mãe se julga encarnada e encarnados não atravessam paredes, portas fechadas. Da sala fomos à cozinha, onde encontramos Pretinha preparando o jantar. Pondo em prática a lição do amor, olhei-a com muito carinho, desejei sinceramente felicidade a ela. Minha amiga encarnada suspirou aliviada, sorriu e continuou sua tarefa com mais satisfação. Fomos ao quarto de minhas irmãs. Thelma e Thaís estavam bem, com roupas novas e muitos brinquedos, mas pareceram-me tristonhas, brincando caladas, sentadas no chão. Suas irmãs estão bem, vamos, Raul, sua mãe chora na escada que dá para o quintal. Mamãe estava sentada toda encolhida num canto da escada. Chorava e dizia, elas não me reconheceram. É porque estou suja e machucada. Deveria ir ao médico. Nem Pretinha falou comigo. Por quê? Por quê? Fingiram que não me viram. Deve ser isso, Manuel deve ter falado que estou louca e que fui eu quem matou Raul. Deve ter inventado uma boa história para que elas não conversem comigo. Todos devem ter medo de mim. Olhei para o professor, ele orava em silêncio, e foi se modificando. Mudou suas roupas, ficou parecendo um lavrador pobre.
Ficou na frente de mamãe, na escada, falou-lhe com voz harmoniosa e com muito carinho. Por que chora, filha? Está muito machucada, não dói? Minha mãe levantou a cabeça e viu-o, curiosa, observou-o. Bem e indagou. Quem é o senhor? Não o conheço, nunca o vi. Sou um peregrino. Ando por este mundo de Deus. Quer ajuda? Quero. Ou é o senhor quem quer? Não tenho nada para dar-lhe. Não quero nada, senhora. Tenho tudo do que necessito. Sinto que o senhor é bom. Mas como poderá me ajudar? Nem sei como começar, sofro tanto. Perdi meu filho há poucos dias. Minha mãe perdera a noção do tempo. Aqueles meses pareceram-lhe dias. Isso é comum a espíritos perturbados. O professor, mostrando-se amável, continuou a conversar normalmente. Sei avaliar a dor de uma mãe. Tudo é mais fácil para os que têm fé. Não acredita em Deus, senhora. Ele é pai de todos nós, da senhora, de seu filhinho. Não diga que o perdeu, não pertencemos a ninguém. Filhos não são propriedades nossas, guardamo-los por um tempo que o pai determina, encontrará com ele um dia. Não fique triste assim, senhora, venha comigo, cuidarei dos seus ferimentos. Não posso ir, não devo sair daqui, esta é a minha casa. Não choro só pela morte dele. Tudo me é tão triste. Meu filhinho morreu e foi o próprio pai quem o matou. Não se espanta. Não acredita? Acredito, sim, senhora, sei que fala a verdade. Não acha, porém, que se pode matar só o corpo e não a alma? É que o seu filhinho vive em outro lugar? Mamãe relaxou mais, sentou-se direito, ignorou a indagação que o professor lhe fizera e começou a falar. Muito confusa, às vezes não terminava a frase, mudava de assunto, mas contou sua história, revelando episódios que eu desconhecia. Nasci perto daqui, numa bonita fazenda. Meu pai era muito enérgico e estava sempre distante. Mamãe, não, pessoa bondosa, deu-me muito carinho. Fui prometida em casamento mocinha ainda, me alegrei. Logo amei Manuel, meu noivo, e sentia que era correspondida. Faltava pouco tempo para nosso casamento, quando um dia, ao voltar de visita que fizera a uma doente, mulher de um dos nossos empregados, fui atacada por um homem. Sem conseguir reagir, fui violentada. Encontraram-me toda machucada. Mamãe cuidou de mim com carinho, meu pai quis saber quem fora. Não o conhecia, mas o descrevi e ele foi procurar o tal homem com mais 2 empregados. Encontrando-o, matou-o com 2 tiros de espingarda. Não conseguimos esconder o fato e passei de vítima a uma pessoa marcada, como se tivesse errado. Meu pai chamou meu noivo e contou-lhe tudo, porém, para meu alívio, ele ainda quis casar comigo. Meu pai não conversou mais comigo, evitava-me, só mamãe continuou a tratar-me como sempre. 2 meses depois, casei. Logo engravidei e Raul nasceu após 9 meses de casada. Manuel mudou comigo, não era o noivo prometido que conhecia. Não gostou do filho, torturava-me dizendo que ele era do tarado e eu jurava-lhe que não. Dizia-lhe, existe criança de 7 meses, mas não de 11. Era brusco, grosseiro comigo. Nem olhava para o filho e, se o menino chorava à noite, tinha de sair do quarto. Quando fiquei grávida novamente, apavorei-me, porém Manuel agia diferente. Com as meninas tinha paciência, chegando a levantar-se à noite para me ajudar a cuidar delas. Meu pai morreu. Vim saber por mamãe que Manuel casara comigo por ter recebido uma rica recompensa. Papai pagou-lhe para que casasse comigo. Minha mãe, com dó do meu Raul, pediu-nos para que o deixássemos com ela. Minha mãe levou-o e criou-o. Manuel nunca foi vê-lo ou quis saber dele. Minha vida nesses anos transcorreu mais tranquila, até que mamãe morreu e meu filho retornou ao lar. Manuel logo demonstrou a raiva que sentia por ele, passou a maltratá-lo, a surrá-lo, sem nenhum motivo. Minha vida toda de casada foi tentando agradar meu esposo, trabalhei muito, tornei-o mais rico e cada vez tratava-me pior. Até que se apaixonou por outra, por uma moça que mudou com a família para nossa cidade. A desavergonhada queria casar, e ele, com medo de perdê-la, armou um plano. Começou a tratar-me melhor e também ao filho. Numa tarde chamou-nos para um passeio, feriu-me com a faca, jogando-me no poço abandonado e, depois, fez o mesmo com o próprio filho.
Este, coitadinho, não resistiu e morreu. E, não satisfeito, sabe o que ele fez? Disse a todos que fui eu a matá-lo, que estou louca, e todos fogem de mim, não conversam comigo. Só o Senhor me escutou e estou abusando, falando. Não, irmãzinha, não está abusando, gostei de escutá-la. A senhora precisa de ajuda. Não se lembra de Deus? Não ora? Não recorda os ensinos de Jesus, esse grande missionário? Sofreu tanto, perdoou a todos e pediu que fizéssemos isso também. Porque a senhora não perdoa seu esposo? Raul já perdoou. Raul? Como sabe o nome de meu filho? A senhora mesma falou. Se ele era bom como diz, um anjinho, perdoou. Os bons perdoam sempre, faça isto, perdoe também. Minha mãe ficou quieta por alguns instantes, parecia pensativa. De repente levantou-se e disse: a polícia. O delegado. Vou dar queixa dele, terão de prendê-lo. Saiu apressada, nem se despediu, olhei. Triste para o professor e disse: não sabia dessa história, agora entendo o porquê de meu pai não gostar de mim. Sua mãe disse a verdade, você, Raul, é realmente filho de Manuel. Esse ódio não é por isso, está ligado ao passado de vocês. Vamos acompanhá-la. Mamãe andava rápido, seguimos-la de perto, ia repetindo o que tinha de contar ao delegado. Perto da delegacia, dois desencanados, com jeito de poucos amigos, cercaram-na, segurando-a pelo braço. Venha cá, belezura. Disse um deles. Vamos passear um pouco, disse o outro. Somos todos assombrações. Mamãe apavorou-se com o assédio dos dois, começou a debater-se. O professor Eugênio aproximou-se, os dois pararam desconfiados olhando um para o outro, saíram correndo. Está protegida pelos bons, vamos embora. Mamãe chorava baixinho, assustada, com dores e fraqueza, não quis ir mais para a delegacia, vagarosamente, de cabeça baixa, voltou para nosso antigo lar. 6. O louco. Mamãe ficou novamente na escada chorando, aproximamo-nos dela. Raul, estenda suas mãos sobre ela e pense que quer vê-la tranquila dormir. Fiz isso, o professor também, mamãe parou de chorar. Foi se acalmando, deitou-se no chão e dormiu. O professor Eugênio pegou no colo e acomodou-a num leito que tinha no porão de minha casa. Entramos em casa, meu pai estava na sala, tranquilo, pareceu-me feliz. Ao seu lado uma moça bonita que tentava cativar minhas irmãs, Thaís e Thelma, que olhavam desconfiadas e aborrecidas. Será esta a mulher de que mamãe falou? Ela o ajudou a nos matar. Esta é Margarete, amante de seu pai, candidata à esposa. Ela não é má, somente ambiciosa e frívola. Não sabe de nada, no começo desconfiou de seu pai, porque ele pediu que dissesse, se alguém lhe perguntasse, que passara com ela a tarde do crime. Explicou que andava desconfiado de que a esposa o traía e que a seguira naquela tarde. Logo, porém, perdera de vista. Mas depois que prenderam o louco, Margareta acreditou nele e ficou muito contente por Manuel estar livre, e tudo faz para que se case com ela. Margareta levantou-se, dirigiu-se à cozinha, seguimos-la. Pretinha lavava a louça, Margarete, procurando ser amável, disse-lhe: Pretinha, qual o seu salário? Pretinha gaguejou, falou a quantia meio encabulada. Só. Se você me ajudar fazendo com que as meninas gostem de mim, casarei com Manuel e dobro seu ordenado. Terei outra empregada para lavar roupas e não farei quitutes para o armazém, seu serviço diminuirá. Se fizer o que lhe peço, falando bem de mim a elas, dá-lhe roupas minhas, tratá-la-ei sempre bem. Sim, sim, senhora. Ela saiu e Pretinha enxugou do rosto as lágrimas que caíam, resmungando baixinho. Nem fez um ano que Dona Manuela e o menino Raul morreram e ele já fala em casar-se. Se não tivessem prendido o louco e este confessado, julgaria que fora ele, o patrão, que matara os dois. Até hoje não entendo o porquê de Dona Manuela ter largado de fazer os bolinhos e ter saído com Raul. Ela nunca fizera isso. Abracei Pretinha com muito carinho, desejei-lhe tranquilidade e esperança para o futuro. Após alguns segundos, o professor tocou meu ombro. Vamos, Raul, viemos ajudar sua mãe, não deve se preocupar com eles aqui.
Pretinha é bondosa e trabalhadeira. Margarê gosta mais é de ter alguém para trabalhar por ela, agradará. Pretinha para tê-la fazendo isso. Para suas irmãs, será boa madrasta. As meninas são boazinhas, seu pai os ama e não permitirá que ninguém as maltrate. Professor Eugênio, ele não tem remorso. Está como se não tivesse feito nenhum mal. Quem faz o mal um dia cairá em si, lembrará o mal feito. A vez dele chegará. E ele vai casar com Margarete? Sim, estão apaixonados. Professor, é incrível como o senhor sabe tudo, descobriu onde mamãe estava, conhece tudo. Não pense, Raul, que sou adivinho. Nada é impossível. Ontem à noite estive aqui e sua avó deu-me as informações precisas, analisei tudo para melhor ajudá-lo. Saber de todos os detalhes e onde uma pessoa se encontra não é difícil. Como sua avó, Dona Margarida, me informou, sua mãe só fica por aqui e basta me pensar nela para localizá-la foi fácil. Para os desencanados nada é impossível, tudo é trabalho e dedicação. Escutei, por 2 vezes, falar do louco. Prenderam o louco que nos matou. Quem é ele? Por que está preso se não foi ele? Sua mãe dormirá por horas, descansará. Aproveitemos para conhecer o louco. Vamos à prisão. A prisão da cidade era pequena e antiga, 4 celas, 3 presos, 1 em cada uma. Não era um lugar agradável de visitar, não a conhecia, nunca tinha estado numa cadeia. Ambiente triste e pesado, alguns desencanados ali estavam vampirizando com ódio um dos presos por este ter-lhes tirado a vida física. Não nos viram, lembrei-me da explicação do professor, nossa vibração era diferente. Entramos numa das celas, não havia nenhum desencanado, estava ali um homem, barba por fazer, magro, cabelos louros encaracolados, andava de um lado para outro, inquieto. A camisa aberta deixava ver suas costelas, usava sandálias de couro cru e calças nas canelas. Seus olhos azuis pareciam 2 contas, bonitos, tristes, demonstrando pelo olhar sua agitação interior. Simpatizei com ele, indaguei ao meu mestre. Quem é este homem? Este é o louco, respondeu meu instrutor. Será inocente? Nem tanto como se pensa. É um doente mental. Seu espírito culpado perturbou-se e ao encarnar transmitiu à matéria sua perturbação. O louco começou a falar, Mateus, Mateus, enfiei a faca neles, Mateus. Assustei-me ao ouvir o que dizia. Este pobre irmão fala sempre isso, Raul, repete a todo instante. Recorda partes de acontecimentos do passado. Matou, sim, não agora nesta encarnação, mas na sua outra existência. Vamos auscultá-lo, contarei a você a história dele, quer? Sim, quero. O professor Eugênio deu-lhe um passe, vi das suas mãos saírem raios prateados. O louco aquietou-se, parou de andar, pegou um prato de comida que estava na mesa e comeu, depois se deitou na cama e ficou olhando para o teto com os olhos muito abertos. Sentamo-nos perto dele, meu instrutor começou a falar. João Felipe, este é seu nome. Em 1712 estava encanado, era oficial da corte, imponente, orgulhoso, julgava-se bonito, honesto e com a certeza de uma brilhante carreira. Esperava uma promoção, que julgava merecida e justa, para logo. Um dia, estando de folga, passeava pelo campo a cavalo, e admirando a estradinha toda arborizada que era caminho de alguns sítios, onde pessoas endinheiradas tinham casas para passar o verão, sonhando um dia em residir ali. De repente, uma criança saiu do meio das árvores atravessando a sua frente. Seu cavalo assustou-se, empinou, e o menino, amedrontado, parou também. Sem que João Felipe pudesse evitar, o cavalo pisoteou a cabeça do garoto. Conseguindo finalmente dominar o animal, desceu do cavalo, amarrou-o numa das árvores e aproximou-se da criança. Percebeu que estava morta, batera com a cabeça numa pedra, além das pisadas do cavalo. Ajoelhado estava junto ao menino quando escutou um barulho. Virou-se e viu que atrás do garoto vieram uma mulher e uma menina de uns 6 anos. A mulher estava muito bem vestida. Ao chegar à estrada parou, assustada, depois se debruçou sobre o menino, que tinha 3 anos, começando a chorar baixinho. João Felipe reconheceu-a, era a esposa de seu comandante. Sentiu um frio pelo corpo e exclamou,
Estou perdido. Procurou dominar-se. Pensou rápido, não poderia deixar que contassem o que viram. Ele não tivera culpa. Quem, porém, iria acreditar nele? E conhecia bem o comandante, era vingativo e mau. Tirou sua faca da cinta e friamente golpeou a mulher pelas costas. Retirando a faca, rápido avançou sobre ti menina, que estava a alguns passos parada, não entendendo o que acontecia, estava mesmo olhando para o outro lado e nem vira a mãe morrer. Enfiou a faca no peito da menina, retirou-a e limpou-a nas roupinhas da criança. Montou no seu cavalo, retornou rápido para a cidade, deixando os 3 mortos na estrada. 3 horas depois só se falava nos crimes cometidos e todos os oficiais saíram à caça do assassino ou assassinos. João Felipe, de licença, apresentou-se, como muitos outros, procurou acalmar-se, chefiou um grupo de buscas. Ninguém vira nada, empregados da casa, preocupados com a demora da senhora e das crianças, saíram para procurá-los, achando-os mortos depois de horas de procura. Era tudo o que se sabia. As buscas ao autor do crime hediondo continuavam. O grupo de João Felipe encontrou um débil mental sentado numa pedra. Era um andarilho. É ele. Parece um assassino. Gritou João Felipe, exaltado. É só um louco inofensivo, disse um de seus colegas. Vamos revistá-lo. João Felipe desceu do seu cavalo e os outros ficaram conversando. Começou a revistar as coisas do pobre homem, que os olhava e ria se divertindo. João Felipe, vendo que ninguém observava, com cuidado tirou a faca de sua bota, lugar onde a escondera, e, fingindo tê-la tirado dos pertences do débil, gritou. Olhem! Olhem o que encontrei! Uma faca suja de sangue. Foi você, seu monstro, quem matou a mulher e as crianças. O débil ria. João Felipe indagava-o balançando a cabeça de cima para baixo e o maluco imitava-o, dando a parecer que respondia de forma afirmativa. Homens, este o assassino, ele afirma, vamos matá-lo, está com a faca. Não há mais dúvidas, é o criminoso, exaltou os companheiros e eles acreditaram. Pegou uma corda e colocou numa árvore. Enforquemo-lo. Não é melhor levá-lo preso? Disse um do grupo. Há uma recompensa e o comandante deixou bem claro que queria o assassino morto. Poupemos mais isso ao pobre pai, ter de matar este monstro. Enforquemo-lo nós. O débil ria. Colocaram-no em cima de um cavalo, ficou encantado, achando que brincavam com ele. Colocaram-lhe a corda no pescoço, ele continuava a rir, até que a corda o sufocou, olhou assustado para os oficiais, desencarnou. Socorristas desligaram-no logo do corpo, levaram-no para um posto de socorro, onde foi orientado, perdoando e entendendo que resgatara erros de seu passado. O grupo recebeu a recompensa. João Felipe, por ter descoberto o assassino, foi cumprimentado pelo comandante, que se sentia arrasado com a morte da esposa e filhos. João Felipe logo foi promovido. O assunto foi esquecido, em breve ninguém mais comentava o caso. João Felipe procurou aplacar sua consciência pensando sempre que fora melhor para o débil ter morrido, parado de sofrer. E que não tivera culpa da morte do menino, fora ele que atravessara a sua frente, e que a mulher e a menina tiveram de ser mortas, para que ele não fosse prejudicado, senão seria enforcado. Mas, não tinha sossego, estava sempre intranquilo, amargurado, descontava nos subalternos sua insatisfação. Tornou-se um comandante duro e implacável. Não casou, não conseguiu gostar de ninguém, poderia até ter comprado uma casa naqueles sítios que tanto queria, preferiu outro lugar. Nunca mais passeara no lugar do crime. Seu antigo comandante achava sempre que lhe devia favor, muito ajudou. A mulher, pessoa boa, e as crianças que ele assassinou foram logo socorridas e perdoaram-lhe, crescendo espiritualmente. Anos depois, seu antigo comandante desencarnou e, ao saber da verdadeira história, voltou-se para ele com ódio feroz. Obsediou João Felipe que, aos poucos, foi perdendo a razão, foi afastado de seu cargo e acabou louco. Um de seus irmãos veio tomar conta dele, apossou-se de seus bens e trancou-o num porão, onde viveu por 2 anos e desencarnou. Mas seu obsessor não deu por terminada a vingança, tirou-o do corpo carnal, levou-o para as furnas e muito maltratou. A mulher e os filhos do obsessor tudo fizeram para que ele perdoasse e mudasse de vida, até que um dia,
Cansado de sofrer, desistiu da vingança e retirou-se com seus familiares. Pois, meu caro Raul, a vingança é, como diz o dito popular, uma faca de dois gumes. Fere-se se é ferido, faz sofrer, mas sofre. João Felipe ficou só, sentiu-se um pouco aliviado com a ausência de seu inimigo e aos poucos foi recordando sua vida, seus erros. O remorso o corroía e foi aumentando com o tempo, até que se arrependeu sinceramente. Chorou muito, pediu perdão a Deus e clamou por socorro. Socorristas piedosos o levaram a um posto de socorro. Sentia-se perturbado. Se todos o perdoaram, não se perdoava a si mesmo. João Felipe não se conformava por ter sido tão mau e impiedoso. Chorava angustiado. Todos nós, Raul, devemos perdoar sempre a todos e a nós mesmos. As obras más nos pertencem, como as boas. Ninguém tira a vida física de outrem e fica impune. Reconhecido o erro e arrependidos, não devemos cultivar o remorso destrutivo, mas sim o firme propósito de acertar e reparar os erros. Com tratamento e com muitos conselhos, João Felipe melhorou e pediu para reencarnar. Queria esquecer, resgatar suas dívidas, que para ele eram imensas. E não eram. Sim, Raul. Lembro, porém, de que todos nós somos ou fomos carentes de perdão. Não devemos focalizar só nossos erros e ser pessimistas. Devemos ser otimistas e aproveitar as oportunidades que nos são dadas para melhorarmos e ajudar aqueles a quem prejudicamos ou a todos os que nos cercam. O amor, como Jesus ensinou a Pedro, cobre multidões de pecados. Devemos cultivar, fortalecer a esperança em construir, realizar e crescer para o progresso. Voltou João Felipe, encarnou tendo pais pobres e humildes, sofreu privações com resignação, mas seu espírito não se perdoou, e logo na adolescência conseguiu passar para seu cérebro físico algumas recordações, as principais, de seus erros. Perturbou-se, adquirindo uma doença mental. Saiu de casa, seus familiares sentiram até alívio, e ficou andando de um lugar para outro, esmolando para sobreviver. Passava por aqui quando o crime aconteceu. Acharam-no perto do poço dizendo que havia matado, que esfaqueara. Não estava sujo de sangue, não encontraram a faca, mas prenderam-no. Interrogaram-no muitas vezes, tentaram, para que dissesse mais coisas, mas ele só repetia que havia matado. Quando o interrogatório demorava, gritava, matei-os, cortei-os com a faca. Não tendo outro suspeito, levaram em conta sua confissão, pararam de atormentá-lo e, como ninguém sabe seu nome e ele não diz, apelidaram-no de louco, e ficará preso até sua desencarnação. Está preso, Raul, por um crime que não cometeu nesta existência, mas pelo que fez no passado e não pagou. Estar prisioneiro não é fácil e muitos com resignação resgatam seus débitos, encarcerados. João Felipe fugiu de suas responsabilidades e culpou o outro. Hoje acontece com ele o que fez no passado. As leis divinas são muito justas e podemos ter consciência disso, conhecendo a lei de causa e efeito. Ninguém pode dizer que é injusto o seu sofrimento, como não é o de João Felipe. O professor silenciou e pensei no meu pai, o que fizera não fora diferente de João Felipe, e indaguei preocupado. Professor, que será de meu pai? De nossos atos teremos que dar conta um dia. Agravou seus erros, deixando que um inocente pagasse em seu lugar. Pagará ceitil por ceitil, como nos disse Jesus, ou pelo amor, ou pela dor. Não se preocupe com ele agora, terá como todos nós oportunidades de resgate nesta existência ou em outras. Senti muito dó de João Felipe, o louco, passei a mão sobre seus cabelos e desejei ajudá-lo. Doe, Raul, desejei-lhe calma, paz, tranquilidade e dou-lhe amor. Desejei ardentemente que ele esquecesse seus erros, seu passado culposo e que agora, resgatando, sentisse paz. Orei com fervor um Pai Nosso. João Felipe aquietou-se e adormeceu tranquilo, seu rosto descontraiu-se, suavizando a fisionomia. Dorme tranquilo. Você, Raul, ajudou com seu carinho. Oremos sempre por ele para que quite seus débitos com a resignação, porque sofre a reação de seus atos por sua própria escolha. Que possa, ao desencarnar, sentir a paz tão necessária ao nosso progresso e ter a consciência tranquila para recomeçar bem a existência no plano espiritual. Era a primeira vez que ajudava alguém, senti uma alegria infinita,
Lembrei-me dos comentários que surgiam sempre na escola: quem faz a outro para si faz. Confiante, sorri para meu mestre e não consegui conter as lágrimas que, abundantes, desciam por minhas faces. Saímos dali. 7. O perdão. Voltemos para perto de Manuela, disse o professor. Já passava da meia-noite. Mamãe dormia do mesmo modo que a deixamos. A professora deu-lhe um passe. Ela acordou, não nos viu, sentou-se no leito. Intuiu-a subir e entrar em casa, assim o fez. Passou pelas portas fechadas com a ajuda do meu mestre e nem percebeu. Levamo-la ao quarto das meninas, que dormiam lado a lado. Mamãe parou diante das camas e ficou observando-as com muito amor. O professor Eugênio foi até Thaís, deu-lhe um passe, segurou-a pela mão, chamou-a baixinho e retirou seu espírito cuidadosamente do corpo, ficando ligado somente por um cordão. Thaís olhou seu corpo adormecido, sorriu, olhou pelo quarto, viu mãe e levou um susto. Mãe, por que está aqui? Não deveria estar no céu? Por que está toda suja? A senhora morreu. Beijei seu corpo frio e fétido. Não está com a vovó. E Raul? Morreram juntos. Que faz aqui? Quer orações? Thaís falava depressa, cada vez mais assustada e com medo. Mamãe ficou parada, não conseguiu falar nada, olhava Thaís com admiração e espanto. Minha irmã quis chorar, tremia toda. O professor Eugênio aproximou-se de Thaís, transmitiu-lhe um passe de paz, tranquilidade, fez com que retomasse ao corpo. Nós, como mamãe, vimos Thaís como duas, seu corpo e seu espírito. Mamãe teve um choque ao presenciar esse fato e, pelo que escutara, saiu correndo do quarto. O professor ficou com Thaís e acalmou-a com passes, até que serenou. Thaís está bem, Raul, não deverá lembrar-se do fato. Se lembrasse, seria triste para ela recordar a mãezinha neste estado. Fomos encontrar com mamãe, voltar para a escada. A professora se fez visível novamente a ela e recomendou-me: não interfira, Raul, fique perto, ore, vibre. Conversarei novamente com ela. Fiquei a 2 degraus dela e orei com fé, pedi a Deus que nos inspirasse e fizesse com que meu mestre a convencesse, a doutrinasse. A professora falou-lhe, calmamente: filha, ainda por aqui? Mamãe assustou-se, quis fugir. Depois, reconheceu o confidente que encontrara à tarde, acomodou-se novamente, não respondeu. Nisto, passou meu pai em espírito, desligado pelo sono físico, embaixo da escada. Estava tranquilo, parecia que passeava. Mamãe escondeu-se no vão ele da escada. É ele. Não quero que me veja. Tenho medo. Como quer se vingar dele se tem medo? Ele matou e pode matar de novo. Está morta, então? Não sei, é tão confuso. Primeiro sinto a presença de minha mãe, que morreu há tanto tempo. Depois, vi meu Raul, o meu filhinho querido que morreu. Aqui ninguém fala comigo, parece que nem me veem. Agora mesmo, minha filha virou duas, uma deitada na cama e a outra estava como eu, falou comigo, disse que morri. Mas o senhor me vê, não é? Fala comigo. Sim. Vejo aí e falo com a senhora, somos iguais, observe bem. Contudo, não somos iguais a Pretinha ou a Thaís e a Thelma. Há diferença. Mamãe ficou pensando por uns instantes, encolheu-se no seu canto. Você é morto. Meu corpo morreu há tempos, sou vivo, somos eternos. O espírito continua a viver sem o corpo físico. Eu também morri? Contudo, está falando, sofrendo e chorando. Está viva pelo espírito. Seu corpo morreu ao cair no poço e não se deu conta disso, pelo ódio que sentia. Oh! Como é ruim morrer! Ter o corpo morto não é ruim, ruim é ter sentimentos de ódio, rancor e vícios como companhia. Mamãe chorou. Desta vez seu choro era diferente, era de alívio, tristeza, sem mágoas. Suas lágrimas foram como um bálsamo e o professor esperou pacientemente que chorasse por uns bons minutos. Manuela, você não se recorda dos ensinos de Jesus? Ele nos disse que o que pedirmos com fé receberemos. Que quer você, filha? Já que morri e meu filhinho também, queria estar com ele. Raul perdoou e esqueceu todo o mal que o pai lhe fez. Se quiser estar com ele, deve fazer isso também.
Perdoar, não sei. Manuel foi tão cruel conosco. Ajude-me, Senhor. Morrer parece-me tão estranho, tenho medo, muito medo. Não quero ficar assim. Filha, o perdão é importante, está na prece dominical, no Pai Nosso, oração ensinada pelo maior mestre que esteve encarnado na terra. Oremos, vamos juntos orar. O professor orou com tanta convicção e fé que me emocionei e não pude novamente segurar as lágrimas. Mamãe acompanhou na prece, encantada. Pela primeira vez depois de seu desencarne sentiu-se melhor, seu ferimento parou de sangrar. Quando terminou, disse, emocionada: que linda é essa prece! Diga-me, Senhor, se eu não castigar Manuel ele ficará impune. Acho que deve receber um castigo, não tanto por mim, mas pelo meu Raul. Dona Manuela, somos donos dos nossos atos. O bem que fazemos são tesouros que adquirimos, ninguém nos tira, como também o mal fica em nós e um dia teremos de dar conta dele ao Pai Maior. Ninguém tem o direito de se vingar, de fazer justiça. Vingança é ação má que não fica sem reação. O sofrimento virá para seu esposo, fazendo com que se arrependa, mas não cabe à senhora castigá-lo. Se não perdoa, pensando no Raul, está equivocada. Raul está bem, é feliz, porque perdoou e não quer mal algum ao pai. Mamãe vacilava. Orei com fé, pedi a Deus forças para ela. Lembrei que pude ajudar o louco e que podia ajudá-la. Olhei-a fixamente, estendi as mãos sobre ela e desejei que perdoasse, que quisesse ir conosco. Emocionado, vi mamãe ajoelhar-se, olhou para o céu, coberto naquele momento de estrelas, uniu as mãos, falou alto, compassado. Desta vez, com sequência, com sentimento. Ó, Jesus! Ó, meu Pai Celeste! Se morri, quero ir para o lugar aonde vão os mortos. Quero estar com meu filhinho. Perdoa meus erros, eu perdoo ao meu marido, perdoo e quero ser perdoada. Pai nosso que estais no céu. Orou o Pai Nosso soluçando baixinho. Quando terminou, o professor estendeu as mãos sobre ela. Filha, sincero e justo é seu pedido, ajudá-la-ei. Fique calma, descanse, durma, levarei você até seu filhinho, quando acordar, estará com ele. Mamãe, cansada, adormeceu tranquila, ainda de joelhos, apoiada nele, meu mestre e amigo, e ele a pegou como se fosse um simples bebê. Vamos, Raul, apoie-se em mim e voltemos à colônia. Engasgado pela emoção, não consegui dizer nada, beijei minha mãe na testa e partimos. Na colônia, o professor deixou mamãe no hospital, ficaria numa enfermaria para se recuperar. Raul disse-me e portou-se corajosamente. Voltemos aos nossos afazeres, eu com minhas aulas, você com seus estudos. Manuela dormirá por algum tempo, se recuperando. Seus ferimentos sararam e, quando estiver para acordar, avisarão você e Dona Margarida para estarem com ela. Agora vá para casa, vá descansar e contar à sua avó do êxito de nossa ajuda. Tenho de ir, até logo. Saiu rápido, tentei agradecer-lhe, mas ele já ia longe. Voltei para casa, vovó esperava-me, abracei-a feliz e contei-lhe tudo. Choramos agradecidos e emocionados. Como meu professor é sábio e bondoso! Exclamei. Quero ser como ele. Espelhe-se no seu exemplo, meu neto. Se você estudar e se esforçar, poderá ser como ele. Alegro-me tanto por você desejar crescer e ser útil. No dia seguinte, na classe, todos me olharam, curiosos, adivinhando por meu contentamento que tudo dera certo. Após a prece inicial, levantei a mão pedindo para falar. Com permissão, narrei todos os acontecimentos e terminei assim. Ó Pai Celeste, já agradeci. Aqui na classe fiz um pedido e é perante vocês que quero agradecer. Agradecer ao Mestre, que tudo fez com seu trabalho e faz mais, ensina-nos com seu exemplo. Sem sua ajuda, nada conseguiria fazer. Graças a Deus, mamãe repousa aqui neste instante e estou muito feliz. Quero agradecer a vocês, meus colegas, por tanto ter me ajudado com seus conselhos e terem vibrado por nós. Professor Eugênio, muito obrigado. Engasguei emocionado e o professor finalizou. Continuemos nossa aula e que os acontecimentos que envolveram Raul nos sirvam de exemplo. Devemos perdoar sempre, infinitamente, a todos e com o esquecimento de todo o mal.
Algum tempo se passara, tudo voltara ao normal. Vovó com seu trabalho, eu, atento, cada vez mais interessado nos meus estudos. Fora ver mamãe por instantes, algumas vezes ela dormia, no começo um tanto agitada, depois foi se acalmando e, com o tratamento que recebia, seus ferimentos sumiram. Fomos, vovó e eu, avisados de que mamãe estava para acordar. Fomos para seu lado. Com passes de um abnegado médico, mamãe acordou de mansinho. Abriu os olhos e se olhou, apalpou-se, depois olhou ao redor de si e nos viu. Raul, mamãe! Exclamou, emocionada. Unimos-nos os três em comovente abraço, choramos felizes. Com muito carinho enxuguei as lágrimas do rosto de mamãe. Não choremos mais! Exclamei. Alegremo-nos, estamos juntos agora. Onde estou, Raul? Que lugar é este? Recuperando-se dos abalos sofridos, em um lugar de fraternidade, respondeu vovó. Como se sente, minha filha? Sinto-me bem. Raulzinho, meu filho querido, como está lindo. Vovó conduziu a conversa para assuntos agradáveis, lembranças felizes. Logo estávamos sorrindo, desfrutando a alegria de estarmos juntos. Deixemo-la novamente a dormir. Desde que trouxemos mamãe, pensava muito no passado, na lei de causa e efeito, ação e reação. Meditava em todos os acontecimentos de minha vida e então se dava um fato estranho, via-me como uma outra pessoa, com outro aspecto, diferente fisicamente, sabia porém que era eu. Eram imagens que surgiam em meus pensamentos do passado, em que planejava um crime com ódio e rancor, e executava-o. Naquele dia, na aula, comentei. Tenho tido visões estranhas, julgo serem do meu passado, sinto ser eu, porém com fisionomia diferente. Vejo-me a planejar um crime e assassinar. Penso que a ação que fiz resultou em reação nesta encarnação. E sinto que no meu passado estão também papai e mamãe. Talvez seja no passado que eu encontrarei as respostas para tanto ódio de meu pai. Tenho pensado, professor Eugênio, que mamãe e eu estaríamos melhor se pudéssemos compreender. Não é certo que é preciso entender para perdoar? Raul, não é necessário entender motivos para perdoar. Perdoar é um ato de amor. Jesus sofreu aqui conosco encarnado e não foi por reação, visto que sofreu para consolidar e fazer o frutificar seus ensinamentos. Entretanto, compreendendo a pequenez humana, disse que os seus algozes não sabiam o que estavam fazendo, e lhes perdoou. Quanto a você, por agora, recordar o passado não é bom. Estas visões são realmente de outra existência sua. Recordar o passado não é para todos, não é fácil recordar nossos erros, para isso é necessário estarmos recuperados. Porque lembrar fatos bons é agradável, mas erros, crimes, não. Mas, caros alunos, o passado está dentro de nós, o espírito não esquece. Num corpo infantil somos agraciados pelo recomeço, pelo esquecimento temporário, mas mesmo assim temos sempre vagas intuições de outras existências. São fobias, pessoas que achamos desagradáveis, outras que amamos logo, sensação de conhecer lugares, saber fazer coisas que nos eram desconhecidas naquelas existências, etc. Há pessoas que recordam mais, às vezes existências inteiras, pessoas, locais, erros e excertos. Recordações espontâneas de espíritos equilibrados são demonstrações de amadurecimento. Não são todos os desencarnados que se recordam de suas outras existências, nem todos estão aptos a recordar, muitos não conseguem e outros não o querem. Às vezes, para o momento, o passado não nos traz nada de bom, porque devemos construir no presente e ter esperanças no futuro. É equivocado o conceito de que basta desencarnar para saber tudo sobre o passado. Para isso é necessário estar apto para enfrentar a realidade, que pode ser de erros, ou recordar para ajudar-nos, ou ajudar aos outros. Quando ela vem espontânea, Raul, é porque chegou o momento, e sabemos que há algo a ser feito em reparação ao passado. O louco recordou? Indaguei. Que se passou com ele? João Felipe não recordou com equilíbrio, só passou para o cérebro físico o crime cometido e este ficou na sua mente, como um disco defeituoso. Há muitos encarnados que se desequilibram com as lembranças do passado criminoso, vindo às vezes a se tornar doentes mentais. Alguns vivem o passado e o presente numa confusão desordenada e sofrida.
Como João Felipe não se perdoou, perturbou-se e tornou-se doente. Recordou-se do passado, mas somente daquilo que marcou muito. Não é o caso de pessoas equilibradas que, conhecendo seu passado, ao recordar seus erros, entendem que o sofrimento é a cura de que necessitam ou um grande incentivo para fazer o bem, reparar com amor pela caridade os erros do passado. Quem se sabe devedor sabe também que muito tem de fazer para reparar. O professor continuou. Mas, meus alunos, não devemos querer saber do passado só por curiosidade ou para saber de nossos erros. Temos erros no passado, mas também tivemos acertos, afetos. Não devemos nos concentrar só nos erros, para todos eles há reparação, seja pelo amor ou pela dor, sabe a amiga que nos fez voltar a Deus. Conhecer nossos erros e amargurar-nos imprudente, pode levar-nos à autopunição, como fez o louco. E pode ser que até já os tenhamos resgatado. O senhor tem razão, professor, interferiu Joffre. Tião já pagou por seus erros e Raul também pode ter pagado. Sua morte violenta pode ter sido reação de uma ação má. O professor sorriu. Todos havíamos aprendido a lição. Pensei, recordar meu passado pode ser doloroso. Achava assassinatos tão tristes e poderia ter sido um assassino no passado. Precisaria estar apto para enfrentar este fato. Aproveitei para fazer mais uma pergunta sobre o assunto ao mestre. Professor, será que eu me perdoaria, mesmo se soubesse ter sido um criminoso? Não poderei fazer como João Felipe. Raul, meu menino, o perdão, como nos ensina Jesus, é para todos, também para nós mesmos. O remorso não deve ser negativo, nosso arrependimento deve ser positivo, não de autopunir, e sim de reparar, construir. Devemos saber perdoar a nós mesmos, tirar, dos nossos dois erros, acertos, fazer o propósito de melhorar-nos, de ajudar aqueles a quem prejudicamos, se for possível. Caso não necessitem, ajudar a outros que sofrem. Você, Raul, deve pôr em prática os ensinos recebidos e entender que aquele que deseja o perdão com sinceridade é perdoado. Se você perdoou a todos, perdoará a você também. E pense no que Joffre disse, talvez já tenha pagado pelo que fez. Pense também se quer ou não recordar todo o seu passado. As decisões importantes devem ser ponderadas e pensadas. Assim farei, professor, pensarei em todos os exemplos que aqui foram narrados e em tudo que o Senhor nos disse. Passaram-se dias, orei bastante e pensei muito. Não chegara ainda a conclusão nenhuma, só que tinha cada vez mais lembranças do passado. Mamãe ia melhorando devagar, vovó disse-me que ela perdera muita energia no período em que ficara vagar e ia demorar algum tempo no hospital. Ia visitá-la todos os dias, conversamos muitas coisas. Aquele dia encontrei-a triste, pensativa, sentada no jardim do hospital. Aproximei-me, abraçando-a. É você, meu filho? Sua bênção, mãezinha querida. É tão bom vê-lo. Está triste, mamãe. Por quê? Aqui tenho você que adoro, mas há suas irmãs, Pretinha, minha casa. Tenho saudade e preocupo-me com elas. Manuel casará e minhas filhas terão madrasta, que será delas? Mamãe, Margarete não é má, Thaís e Thelma já estão grandinhas e Pretinha estará com elas, ajudando-as. Papai as ama muito e não deixará ninguém maltratá-las. É isso que não entendo, como pode um homem lúcido, inteligente como Manuel, fazer tanta distinção de filhos? Ama tanto as duas, e a você, não. Mamãe, antes de sermos vítimas podemos ter sido algozes. Meu pai não conseguiu amar-me, mas isso não deve preocupá-la. Alegre-se e esforce-se por melhorar. As meninas serão felizes. Mudei de assunto, fiz com que se distraísse. Despedi-me dela com um beijo e com uma certeza, o passado estava dentro de mim, já não podia fugir dele. Queria recordá-lo. Senti-me aliviado pela decisão tomada e orei tranquilo. 8. O passado. Conversei naquela tarde, após o término das aulas, com o professor Eugênio, em particular, nos jardins agradáveis do educandário. Professor, queria que me ajudasse, quero recordar meu passado. Sinto que tenho de fazer algo para reparar, e não sei o que é. Mamãe às vezes se entristece. Não consegue entender o ódio de meu pai. E tenho pensado, será que não cabe a mim acabar com este ódio? Será que não fui eu quem mais errou?
Preocupei-me com mamãe quando vagava, ela, que fora vítima. Será que não devo me preocupar também com nosso algoz? Raul, pensa certo. Nossa intuição sempre nos mostra a melhor solução a seguir. Se quer assim, ajudá-lo-ei. Irei ao departamento do Ministério da Reencarnação. Marcarei dia e hora para você ser ajudado a recordar. Na aula seguinte, o professor deu-me um cartão de apresentação. Seria recebido na sessão encarregada 2 dias depois. Esperei com tranquilidade. Tinha certeza de que era isso que deveria fazer. A meu pedido, o professor Eugênio acompanhou-me. Já conhecia o Ministério da Reencarnação, excursionando por lá com meus colegas. Era circundado por belas árvores e graciosos canteiros de flores. O edifício muito grande, estilo clássico, impressionou-me muito. Havia sempre muito movimento. Na recepção entravam e saíam várias pessoas. O professor conduziu-me à ala esquerda, onde atravessamos um corredor e entramos numa saleta. Estranhei, só nós dois aguardávamos. O professor Eugênio, conhecendo meus pensamentos, instruiu-me. Este departamento tem horário respeitado, chegamos alguns minutos adiantados. Não se perde tempo aqui com esperas inúteis. Logo seremos atendidos pelo Dr. Saluz, trabalhador deste departamento. Encarnado, Dr. Saluz foi médico e dedicou-se à psiquiatria, muito estudou e pesquisou sobre reencarnação. Agora, desencarnado, continua seu estudo e pesquisas com grande dedicação e o ajudará a recordar seu passado. Na parede da saleta, havia um quadro enorme mostrando a pintura de várias existências encarnadas de um espírito. Analisei-o, achei muito bonito. Boa tarde. Era Saluz, muito simpático, cumprimentou o professor Eugênio com alegria e depois a mim. Nós três entramos numa confortável sala ao lado daquela em que aguardávamos. Não era grande, decoração simples, com alguns vasos de flores. Sua claridade era pouca, quase na penumbra. Tinha uma escrivaninha aí, num canto, um sofá, onde se acomodou meu professor. Dr. Saluz acomodou-me num confortável divã e sentou-se ao meu lado em uma banqueta. Estava à minha frente uma tela fina de uns 20 centímetros de diâmetro. Conhecia bem essas telas que usávamos sempre para projetar imagens, ainda me lembrei do comentário que ouvi, quando vi uma delas pela primeira vez. Logo, na Terra, inventarão algo parecido que transportará imagens pelos canais construídos. Será um aperfeiçoamento do cinema. Senti vontade de começar e Dr. Saluz, pacientemente, explicou. Raul, há muitos modos de recordar o passado. Você só necessita de uma pequena ajuda, já que por si só recorda os fatos. Creio que você recordará normalmente. As cenas vividas, registradas em sua memória, passarão à tela. Agora relaxe e queira lembrar. Não deve exaltar-se, caso aconteça, teremos de parar, para recomeçar outro dia. Se ficar calmo, recordará tudo hoje mesmo. Dr. Saluz falava compassado, dando-me a seguir suas instruções. Relaxei, e minhas existências vieram à minha mente nitidamente, projetando as imagens na tela. Mas nem necessitava vê-las, estavam em mim, surgiam na mente como se tudo tivesse acontecido havia poucas horas. Foram erros, acertos, recusas ao chamado do bem. Foram-me importantes as 3 últimas encarnações. Todos os envolvidos tinham nomes diferentes, mas, para facilitar a narração, darei os mesmos nomes já conhecidos. Estávamos num bando de ladrões. Ali conheci Manuel e nos dávamos bem. Fazíamos pequenos roubos, vivendo mais como andarilhos e mendigos. Vieram juntar-se a nós algumas mulheres, entre elas uma muito bonita, Manuela. Apaixonamo-nos ambos por ela. Manuela não correspondia, brincava conosco. Tivemos muitas brigas por causa dele e nasceu o rancor. Desencanamos e ficamos na erraticidade, a vagar, bondosamente, benfeitores nos levaram a reencarnar. Renascemos na Inglaterra, no ano de 1615. Manuel era filho de um fazendeiro, e eu era simples empregado. Apesar de termos a mesma idade e morarmos perto, não fomos amigos, chegamos a nos evitar. Com a morte dos pais, Manuel, muito jovem, herdou a fazenda. Um dia, para surpresa de todos, voltou da cidade onde fora negociar, casado.
Manuel era gordo, feio, e eu nascera com defeito na perna direita e cocheava. Quando criança, acidentara o olho esquerdo com uma pedra e ficara